A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente. Venham fazer parte da nossa família, nossa missão Atalaia. Qual é a missão? Pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Venha fazer parte da nossa família, né? Onde a gente leva aqui o evangelho de uma maneira simples e que todos compreendam, com, né, não técnica, mas usando palavras e maneiras em que as pessoas compreendam, né? Que tem muitas pessoas que têm dificuldade em compreender a Bíblia. E nós vamos trazendo os trechinhos, os capítulos aqui, e para que vocês compreendam. E já tem um vasto conteúdo aí no canal, é só voltar para trás aí que vocês vão ver, tá? Canal ficou legal, eu tô achando muito bom, glória a Deus, tudo para a honra e a glória do Senhor. Muito bem, nós vamos aqui em Marcos 7, Marcos 7, no versículo 14, e chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que eu contamino o homem, e se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou na casa, seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E disse-lhe Jesus, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ele dizia, o que sai do homem é o que contamina o homem, porque do interior do seu coração, do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui é uma lição muito boa que nós vamos fazer hoje, né? É uma lição muito boa. Para que vocês compreendam aqui, Jesus usou essa parábola para que vocês compreendam. Então vamos por partes aqui, que a gente vai até o 23, então tem bastante assunto aqui. Vamos lá. E chamando outra vez a multidão, ele chamou as pessoas para mais perto, para que eles pudessem ouvir exatamente o que ele estava dizendo. Então Jesus chamou as pessoas, se aproximem aqui, e disse-lhes, ouve-me vós todos, e compreendei. Quer dizer, as pessoas tinham uma escolha, elas poderiam ouvir a Jesus, ou ouvir os fariseus e escribas hipócritas. É o mesmo que ocorre na atualidade. Você tem opção: ou ouve a palavra do Senhor, ou ouve o mundo, ou ouve os falsos profetas, ou ouve os enviados aí do coisa ruim. Você tem opção, né? E nós pregamos aqui o verdadeiro e genuíno evangelho, então vamos por partes e vocês ouçam a palavra do Senhor até o final. Fiquem conosco aí. Vamos lá. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Refere-se que alimentos, bebidas. Aqui, os alimentos. Nada que possa. O que? Alimento saudável, gente. Então, nada. Não vamos colocar aqui bebidas, drogas que o homem ingere. Isso não. Cigarro, bebida alcoólica, drogas, não, isso contamina o homem e se arrebenta a vida do homem. Então não vamos confundir aqui. Tem muita gente que fala, pode fazer tudo e tal. Não, tá? Refere-se o quê? Alimento. Jesus está falando o quê? Alimento, que vai te alimentar, que vai te dar sustância, que vai te dar saúde, uma boa alimentação, né? Uma boa bebida, água, um suco natural, coisas boas, saudáveis. Então Jesus está falando de alimentação. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. É evidente que o que sai do coração deve existir no coração. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui,
Na verdade é o seguinte. Tava lá como é que se diz? Os fariseus e os escribas questionando, né, sobre as coisas lá, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sobre alimento, tinha questionado ele porque os discípulos também não lavavam as mãos, não sei o que, não se alimentavam de qualquer jeito, não estava lá. E aí Jesus vai questionar ele, falar, não é o que contamina, não é isso. Não é o que contamina. O que contamina é o seguinte, na verdade é o que sai de dentro. O alimento te sustenta, te dá sustância, né? Então é o seguinte, o que contamina, na verdade, é o que sai de dentro para fora, porque já fez morada lá dentro do seu coração. Então nós vamos ver isso daí, para frente. Vamos lá. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está dizendo às pessoas que ele tem uma alternativa. Elas podem ouvir ou ouvir os fariseus, mas não ambos. Quer dizer, nós cristãos temos alternativas. Quando as palavras são ditas, vamos questionar aqui o que Jesus está falando, assim, ó. Questionar não, vamos expor o que Jesus está falando. Quando as palavras são ditas, um evangelho falso, coisas falsas, doutrina de homens, que nada tem a ver com as escrituras, coisas, você ouve. Agora, se você deixar descer para o seu coração, aí é que contamina. Porque automaticamente você aceitou aquilo, a tua mente processou, teu ouvido ouviu, tua mente processou, você levou para o seu coração e é o que você tem. Lembra lá quando Pedro lá, quando entraram lá, falaram lá, o cara tinha lá o pedindo esmola lá na frente do templo, ele falou, não, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo. E quando você não está cheio de nada, você vai oferecer o que para as pessoas? Está cheio de mentiras, cheio de falsas doutrinas, você vai oferecer o que para as pessoas? Isso, porque você aceitou no seu coração, você processou. Então ouça, quem tem ouvido para ouvir, vocês têm opção, ou ouve os fariseus ou ouve Jesus, ou ouve os escribas ou ouve Jesus, ou ouve os mentirosos, os falsos profetas de hoje, ou ouve a palavra do Senhor. Então temos opção. E o que contamina o homem não é o que vem para dentro, que é alimento saudável, coisas boas, não. Jesus está dizendo isso, não é o que não vem, né? Vamos lá, vamos para frente, que Jesus vai explicar isso aí. Depois, quando deixou a multidão, depois de ensinar aquelas pessoas, a multidão, né? Deixa eu ver aqui. Entrou em casa, provavelmente na casa de Pedro, aqui segundo historiadores. Seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Quer dizer, agora começou aí. Os discípulos também tinham dúvida, não entenderam nada. Você vê, os discípulos estavam sozinhos com Jesus agora. E ele falou, olha, nós não entendemos nada do que o senhor falou lá para a multidão, não. Que não contamina aí, não contamina aqui, o que acontece? Né? Vamos lá. Tá. E disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Jesus perguntou, vocês também não entenderam? Revela que a desilusão da parte de Cristo para com seus discípulos. Jesus falou, rapaz, eu expliquei lá para a multidão, mas vocês também não entenderam? Vocês andam comigo aqui, dormem comigo, comem comigo e não entenderam. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Jesus ficou decepcionado. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Apresenta aqui o exato oposto do que os fariseus e escribas ensinavam. Quer dizer, espera aí um pouquinho. Hoje a rinite acordou daquele jeito. Calma, nós chega lá. Aí, eu tô com vontade de espirrar. Depois que vai fazendo esse tempo seco, alguns dias, a minha rinite ataca muito forte. Porque não chove, aí o tempo não fica úmido, e aí fica esse tempo seco, começa a atacar. Então, o que Jesus dizia aqui, ó.
Eita, meu Deus do céu, vou te falar, esse discípulo também, vou te falar, tinha hora, hein? Também vós estáis sem entendimento? Revela acerca da ilusão do Cristo com Jesus. Não compreendeis, aqui. Aqui, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Quer dizer, tem escolhas, né? Nós temos escolhas na nossa vida. Escoltar as coisas falsas. Os discípulos ainda estavam perdidão aqui também, né? É brincadeira, né? Mas vamos lá. Exato oposto do que os fariseus e os escribas ensinavam. Quer dizer, nós temos a opção de ouvir ali os falsos profetas, como nós já vim dizendo. Porque não entra no seu coração. O alimento não é espiritual. Então, não entra. Mas no ventre, quer dizer, ele está falando do alimento aqui. No ventre. E é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Quer dizer, ele está referindo aqui a alimentação normal, né? Ele dizia, o que sai do homem é o que contamina o homem. O coração mal produz ações más. Quer dizer, o que nós já falamos, né? Quando você escuta as coisas más, você produz aquilo, você processa aquilo em sua mente, mas desce para o coração, muitas coisas a gente vai receber e não vai, né? Não vai ouvir, a gente vai falar, não, isso não tem nada a ver com as coisas de Deus, não tem nada a ver com a vida cristã. Mas quando processamos isso, nosso coração se enche disso. E nosso coração se enchendo disso, nos traz problema. Porque nós vamos começar o quê? A exalar o que nós estamos no nosso coração. E aí, se for coisas boas, amém. Se for coisas maus, aí é que tá. E os escribas e os fariseus ensinavam coisas erradas. Não ensinavam verdadeiramente a doutrina, né? Então, quer dizer, aí que tá o negócio. Ele dizia, o que sai do homem é o que contamina o homem. Um coração mau produz ações mais, com certeza. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Quer dizer, já processou, então você tem essa coisa, você processou, você deu ouvido a essas coisas ruins, que não são do cristãs, que não são do evangelho. O que maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, quer dizer, todas as coisas carnais, os furtos, quer dizer, o roubo, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Essa declaração de Cristo destrói a crença de que o coração natural é bom, com certeza. O coração natural não é bom. O coração do homem é enganoso, diz a palavra do Senhor, né? Transforma em tolice os esforços atuais para melhorar a natureza humana. Quer dizer, os livrinhos de autoajuda aí, né? Nada contra, né? Cada um lê o que quiser. Mas, né, esses pregações coaches aí, esses evangelhos coaches aí, que é um livrinho de autoajuda ali que o cara fica falando ali, né, não vai resolver. Não vai resolver porque se não tiver Jesus, não vai resolver. Eu costumo dizer assim, e a Bíblia diz que toda a escritura é sagrada e sábia. Então, você quer sabedoria? Vai ler as escrituras para tu ver. Ela aborda a vida do homem na terra. Ela é tão sábia, se você pegar as escrituras e começar a ler, você vai entender realmente. É como nós dissemos ontem, ser cristão nada mais é do que ser servo do Senhor. É isso aí. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Quer dizer, traz o quê? Discórdia. Olha aqui, ó. Furtos, olha, do interior, maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios. Traz coisas boas? Não. Os furtos? Não. A avareza? Não. As maldades? Também não. O engano? Não. A dissolução? Também não. A inveja? Também não. A blasfêmia? Também não. A soberba e a loucura? Também não. Então, o coração do homem, o que Jesus queria dizer aqui nessa parábola? O seguinte, que a necessidade absoluta do quê? Do novo nascimento.
para que nós possamos agora aceitarmos Jesus em nosso coração, nos livrarmos dessas mazelas que a gente acabou de ler aqui para vocês, essas mazelas que contaminam o homem, que o quê? Que trazem discórdia, que trazem morte, que trazem guerra, que trazem tudo divisão, que trazem contenda, trazem tudo de mal, do homem para o homem. Então Jesus refere-se aqui nessa parábola aqui, nessa explicação, o quê? Que o alimento não vai contaminar. O alimento saudável não contamina o homem, ele processa e sai normalmente, né? É evacuado do seu corpo e traz o quê? Vitamina. Assim o alimento espiritual tem que entrar no nosso corpo e nos trazer o que? Também substância, trazer o que? Vitaminas para o nosso corpo espiritual. Então temos que ouvir o que? O verdadeiro, genuíno evangelho do Senhor, que é Cristo, cruz, ressuscitação, ascensão de Jesus, está preparando lugar para nós. E o arrebatamento da igreja. Então pensemos assim. Jesus colocou essa parte do alimento para o quê? Fazer uma comparação. Os discípulos também não compreenderam. Pegaram Jesus de canto depois na casa de Pedro e falaram, olha, nós não entendemos. E Jesus explica aqui para eles o seguinte, que todas essas mazelas é que contaminam o homem, né? Todas essas mazelas, todas essas coisas, as coisas impuras da carne, as iniquidades, as coisas impuras da carne é que contaminam o homem. Então nós damos ouvido àquilo onde ele diz, ouça que tiver ouvido para ouvir. Quer dizer, você quer ouvir mazela e continuar na mazela? Bom, aí é por livre e espontânea vontade sua. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que nos sair daqui. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos tudo isso guardado no nosso coração, nós expressamos isso. E expressando isso, nós contaminamos a todos, contaminamos a nós, contaminamos a todos que estão em volta de nós. Então o alimento espiritual é o quê? Bondade, benignidade, paciência, amor ao próximo, amar a Deus, sobre todas as coisas, amar a teu próximo, viver em comunhão com as pessoas, viver em paz. Coisas boas, frutos do Espírito. Então, não deixe seu coração sobrecarregar dessas coisas todas aí. E principalmente dos falsos profetas hoje em dia, os falsos evangelhos. Amém? Entenderam? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo.